Oi pessoal, sou eu de novo, Alcides Ferreira. Queria agradecer o pessoal que assistiu, que teve a paciência de assistir o primeiro vídeo. Tava meio nervoso, mas enfim, são as coisas, né, que acontecem nas estreias. Eu queria perguntar para vocês, que eu acabei esquecendo, o primeiro vídeo que eu coloquei aqui no YouTube, eu estava falando sobre os meus livros imprescindíveis, os livros que me formaram como leitor. E esqueci de perguntar pelos imprescindíveis de vocês. Então, por favor, eu queria que vocês fizessem um esforço aí de memória, eu queria que vocês pensassem um pouco aí, escrevessem aí os livros que formaram vocês como leitores, como leitoras, e deixassem aí nos comentários, beleza? Enfim, espero que vocês curtam esse vídeo e comentem aí seus livros de cabeceira, seus livros imprescindíveis. Eu estava refletindo sobre a minha lista, eu acho que eu coloquei uns 16 livros, uns 13 livros e umas 3 autoras que são minhas favoritas, os meus favoritos, e esqueci de contar um pouco minha história como leitor, minha formação como leitor. Então vamos lá. Eu estava pensando sobre essa história e a minha lista arbitrária, e lembrei de umas coisas que eu deixei para trás, de uns livros que eu deixei para trás, de umas histórias que eu deixei para trás. Eu, como leitor, eu comecei pequeno por causa dos meus pais. A gente aqui em casa não tinha uma tradição de leitores, tal, mas eles me influenciaram muito. Eles compravam gibis para mim, me forçavam a ler, tal, na época da alfabetização, e eu não curtia muito as histórias de gibis, tal, essas coisas. Então eu fui me tornar um leitor mais tarde. Mas na adolescência, eu não curtia muito nem Disney, nem Turma da Mônica. Mas na adolescência eu conheci a Chiclete com Banana. Uma revista, por acaso tá aqui, ó. Uma revista do Angeli, do Glauco e do Laerte, ou da Laerte, melhor dizendo. Então eu comecei a gostar mesmo de ler já no final da adolescência com Chiclete com Banana. No meio da adolescência, quer dizer. No final dos anos 80. E assim começou a minha leitura com prazer. Com Chiclete com Banana, ao mesmo tempo, no segundo grau, eu comecei a ler Machado de Assis. E então minha iniciação foi com Machado de Assis e Chiclete com Banana. Nessa mesma época, eu tive um amigo com quem eu trabalhava no meu primeiro emprego, e ele era um senhor já de idade, enfim, bem mais velho que eu, e ele ficou sabendo que eu estava gostando de ler e tal, e me emprestou 2 livros, que também foram livros que eu não coloquei na lista lá, mas um era o Holocausto, do Gerald Green, e esse livro me marcou muito. Foi o primeiro livro que eu li e me emocionou, me comoveu. Eu lembro que eu chorei muito no final do livro. É um livro que conta a história dos dois lados da Alemanha nazista, né? Conta a história de um judeu e conta a história de um soldado da SS, se eu não me engano. E os dois eram amigos antes da guerra e se tornam inimigos durante a guerra, né? É um livro muito comovente. Salvo engano, são notas de diário dos dois. Enfim, faz tempo que eu li, eu não lembro direito da história, mas eu lembro que eu chorei pra caramba quando terminou o livro. Eu também li Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken. Não sei como se pronuncia, enfim, é alemão. Eu acho que é alemão. Mas esse é um livro que vocês precisam ler, porque é muito engraçado. Na época eu acreditei em tudo que eles falavam, tal, mas pelo título já dá para perceber do que se fala, né?
Eram os deuses astronautas? Interrogação. É um livro muito bom para quem quer começar a ler, quem quer gostar de ler, quem quer se enveredar por esse campo da ficção científica. É um livro bacana de ler. Eu lembro que esse senhor, tem uma história muito interessante sobre esse senhor que me emprestou esses livros, que ele era do tipo bem bravo, assim, se chamava Seu Roberto. Não sei se eu já falei o nome dele, mas ele era do tipo bem bravo, bem ranzinza. Tanto é que uma vez ele me contou essa história, eu fiquei abismado. Ele tinha um passarinho, tinha um sabiá que cantava todo dia de manhãzinha, bem de madrugada, né? Quem mora em São Paulo sabe como que é os sabiás de madrugada. E acordava ele. E ficava na frente da casa dele, o sabiá, né? Na frente da casa dele, numa árvore. Esse senhor foi capaz de cortar a árvore onde o sabiá cantava de manhã para ele, para que o sabiá sumisse da vida dele. Lá em São Bernardo. Na época, acho que não tinha multa, não tinha essas coisas, enfim. O cara cortou a árvore da frente da casa dele por causa do sabiá. Mas voltando aos livros, esses foram os livros esquecidos, assim, da minha formação como leitor. Além de um livro que me marcou muito, do Guimarães Rosa, né, O Grande Sertão Veredas, que eu li quando eu estava fora do país. Eu morei quase 5 anos nos Estados Unidos, quando eu era jovem. E foi uma experiência incrível para mim. E um livro incrível que eu li fora do país foi O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu também li fora do país o livro do Gilberto Freire, né? Não foi Sobrados e Mocambos. Foi o Casa Grande Senzala. Também foi um livro que me marcou muito. Foi a primeira vez que eu li um livro sobre antropologia, sobre história, assim, mais sério e tal. E me marcou muito. Eu sei que ele tem suas falhas e tal, mas é um grande livro. É um grande escritor, né? É um livro muito bom para quem quer saber mais sobre o Brasil e tal. Tem suas falhas, enfim, foi escrito na década de 50. Mas é excelente. Voltando a falar um pouco sobre o primeiro vídeo meu aqui do canal, eu estava muito nervoso e eu comecei falando que era aniversário de Shakespeare, em vez de falar que era de Chekhov. Eu fiquei pensando sobre por que eu misturei as bolas, né? Aí eu fiquei pensando no Freud. Eu lembrei dos equívocos, dos xistes, dos lapsos, né? Que o Freud escreve sobre e tal. E eu tinha acabado de assistir com a minha namorada, com a Paula, o Shakespeare, Macbeth, com Denzel Washington. E é incrível o filme, assim. Uma fotografia excelente. O filme tá incrível. Fotografia excelente, preto e branco. Vale a pena assistir. Eu acho que tá no Netflix, né? Eu não lembro onde tá, se tá no Amazon Prime ou se tá na Netflix. Mas vale a pena conferir aí o Macbeth. E eu tava assistindo a história e falando assim, mas isso não é a história do Macbeth. E aí a Paula me lembrou que eu tava confundindo com Hamlet, né? A história do Hamlet. E por falar em televisão e audiovisual, eu lembrei de mais uma coisa. Eu lembrei que tem uma série do canal Curta, ou do canal Brasil, chamada Lobo do Lobo, que tá em espanhol Lobo del Lobo, e dá para conferir a série, os episódios, no YouTube. Se você colocar Lobo do Lobo, você acha a série, os episódios, pelo nome dos autores, das autoras que aparecem lá.
Tem a Mariana Henriques, argentina, tem a Conceição Evaristo, a brasileira, e tem uma série de outros autores e autoras lá, e é uma série nova. Acho que não tem muitos capítulos ainda lá, não. Não tem muitos episódios ainda lá, não. É uma série que fala sobre autores e autoras latino-americanas. Acho que vale a pena conferir, se chama Lobo do Lobo, em português. Saiu pelo canal 22 mexicano também, e tá lá no YouTube. O canal 22 está disponibilizando lá no YouTube os episódios. Vale a pena conferir. Outra coisa que eu queria falar com vocês, que eu prometi falar para vocês, é sobre esse livro aqui. Não sei se dá para terminar hoje de falar sobre esse livro aqui, do Javier Cercas. É o último romance que eu li, e agora em janeiro. E é um livro excelente, uma pegada, uma escrita que te leva pela mão. O livro é dividido em 3 partes. Mas antes de falar do livro, eu preciso falar quem me indicou esse livro, né? Eu preciso falar de umas histórias sobre como esse livro chegou na minha mão. Essa é a parte ainda mais interessante de como esse livro chegou na minha mão. E quem me indicou ele? Quem me indicou ele foi um cara do inframundo, assim. Foi um fantasma. Foi o fantasma do Bolanho. Para não dizer que eu não falei de Bolanho, hein? Tava todo mundo esperando aí, eu acho, ou pelo menos meia dúzia dos meus amigos estavam esperando que eu falasse de Bolanho aqui. Para não dizer que eu não falei de Bolanho, Bolanho nos indica esse livro aqui, Soldados de Salamina, no livro do Bolanho chamado Entre Parênteses. Um livro de crônicas, um livro de ensaios, um livro com pelo menos 2 contos, salvo engano. Livro do Bolanho chamado Entre Parênteses. Abrindo parênteses para o Bolanho. Aqui o entre parênteses da anagrama. Também tenho ótimas histórias sobre como esse livro chegou na minha mão, o entre parênteses. Mas voltando aqui, fechando o parênteses do Bolanho, e desse livro excelente do Bolanho, que é um livro de ensaios, contos e tal. Voltando ao Javier Cercas e aos Soldados de Salamina, eu queria falar com vocês que é um livro muito potente. Mas antes de falar desse livro potente, desse livro excelente, eu queria falar da história dele. O Bolanho indica esse livro. Por que ele indica esse livro? Porque o danadinho do Bolanho faz parte do livro. Soldados de Salamina tem como um dos personagens, não protagonista do livro, o protagonista é o narrador, mas um dos personagens principais do livro se chama Roberto Bolanho. Vive em Blanes, onde se passa a história do livro, e tal qual Bolanho é escritor, é chileno, acaba de ganhar um prêmio importante. Por isso que o Bolanho nos indicou esse livro, porque ele é personagem do livro. Somente isso. Não, tô brincando. O livro tem várias qualidades e o Bolanho faz uma resenha para esse livro. Faz um ensaio sobre esse livro no livro do Bolanho, Entre Parênteses. Agora vamos lá para como esse livro chegou na minha mão. Eu não achava ele em nenhum lugar aqui no Brasil, em espanhol. Já achei ele no sebo da minha amiga, o sebo... esqueci o nome do sebo. Praia dos Livros, da Daniele. Achei ele em português, mas eu nunca tinha achado ele em espanhol. E busquei em várias
livrarias, e não achei também ele. Mas aí eu estava falando com a minha irmã, e a minha irmã mora em Portugal, e ela estava numa turnê, estava numa viagem pela Espanha, e eu pedi para minha irmã em Portugal, e ela não achava esse livro lá em Portugal, em espanhol, e quando ela estava numa visita à Espanha, ela foi para vários lugares na Espanha, inclusive para Costa Brava, inclusive para Girona, inclusive para Blanes. E lá em Blanes, se eu não me engano, não, a minha irmã contou que foi em Madrid, eu acho que ela comprou esse livro. Em Madrid ela achou esse livro e comprou Os Soldados de Salamina para mim, enviou por uma amiga dela e chegou aqui no Brasil no Ano Novo, eu acho, ou depois do Ano Novo. Chegou agora em janeiro também para mim. Eu não lembro se chegou em dezembro ou se chegou em janeiro, mas foi um presentaço aí da minha irmã para mim. Sinto falta da Guimar, da minha irmã. O livro chegou para mim pela minha irmã e por uma amiga dela, e eu acabei lendo assim que chegou para mim. Acabei lendo em janeiro esse livro. Ela também comprou o Walter Hugo Mãe, me deu um itinerário do Bolanho lá em Blanes, por onde o Bolanho ficava, onde morava, onde bebia, onde bebia café, né? Que o Bolanho não bebia mais álcool, e onde lia, onde comprava seus livros. Me mandou um separador, um marcador de livros aqui de Blanes, da Biblioteca Pública de Blanes. Então, enfim, coisinhas que a minha irmã com os quais a minha irmã me mima. Agora vamos falar vou falar sobre o livro. Sobre o livro Soldados de Salamina, do Javier Cercas. Como eu tinha dito, ele é dividido em 3 partes. O narrador é o protagonista da história, é um investigador, é um escritor frustrado que está trabalhando no jornal, porque ele não consegue mais escrever, já escreveu 2 livros, não consegue mais escrever romances, e volta para o jornal com o rabo entre as pernas. É meio que motivo de chacota do pessoal do jornal, do diretor do jornal. Ele anda meio cabisbaixo ou meio puto com a história toda. Enfim, volta para o jornal. Só que no jornal ele vai acabar encontrando uma história que vai chamar a atenção dele sobre a Guerra Civil, um assunto com o qual ele não lidar muito bem no começo, porque ele acha que a Guerra Civil já foi dita, já foi contada, que só escritor ruim ou gente ressentida conta sobre a guerra. Ele não tem muitas aspirações de contar de novo sobre a guerra ou recontar algum fato da Guerra Civil Espanhola. Nesse interim, ele descobre uma história meio sem pé nem cabeça, vamos dizer assim. Não uma história sem pé nem cabeça, uma história enigmática sobre a Guerra Civil. Essa história conta que Rafael esqueci o nome do cara. Um dos protagonistas. O protagonista é o narrador. Nessa história que o narrador vai descobrir, ele encontra um capítulo da Guerra Civil muito estranho. Ele descobre que Rafael Sanches Massa, uma personagem histórica,
participou de um fuzilamento frustrado. Enfim, esse cara sobrevive. Rafael Sanches Massas sobrevive ao fuzilamento, ao seu próprio fuzilamento, porque, enfim, ele estava com um monte de gente lá. Ele consegue escapar do fuzilamento. Mas, nesse escape, nessa loucura, nesse fugir, Rafael Sanches Massa é visto por um dos soldados republicanos. Rafael Sanches Massa vai ser uma das figuras principais do movimento falangista, uma pessoa que conviveu com Franco, uma pessoa que fez parte do governo franquista, dos primeiros anos do governo franquista. Ele vai ser poupado, a vida dele vai ser poupada por um soldado republicano. O protagonista da história, que é o Javier Cercas, mas não é o Javier Cercas, porque a gente vai descobrir que os fatos ali não são a verdadeira história do Javier Cercas. Ele não foi jornalista, na época, ele era professor de literatura em Blanes. A gente vai descobrir que o Javier Cercas fica intrigado com essa história toda. O narrador, Javier Cercas, fica intrigado com essa história toda e vai se fazer a seguinte pergunta: por que esse soldado republicano deixou de matar o Sanches Massa? Essa é a questão do livro. Essa é a busca do Javier Cercas, narrador fictício, personagem fictício na história, em busca dessa questão, dessa interrogação da Guerra Civil. Por que um soldado republicano se abstém de matar Sanches Massas? Até aí, a gente pode falar assim, é mais uma história da Guerra Civil Espanhola. Mas o jeito que ele conta, pessoal, é muito interessante. É muito intrigante. Faz você querer ler o livro num dia só. Eu não consegui ler em um dia só, mas eu li, em 3 dias. Foi bem rápido para mim. E eu sou um leitor bem lento. Mas esse livro me pegou pela mão e eu fui muito rápido lendo ele. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, ele conta essa história e como ele chegou nessa história. Na segunda parte, ele faz uma investigação histórica. Parece mesmo a escritura de um historiador, contando ou emulando um historiador, contando a história do Sanches Massas e como ele chega a ser das personagens fundadoras da Falange espanhola, como ele vira uma figura importante na política espanhola e como ele entra na Segunda Guerra Mundial, como ele entra na Guerra Civil e como ele sai da Guerra Civil. Essa é a segunda parte do livro. Na terceira parte, a parte mais rápida, mais bolanesca, eu diria, o narrador conta pra gente que ele terminou o livro, de escrever o livro, que vai ser intitulado Soldado Salamina, mas que ele não está contente com a história porque está faltando um treco aí. É como ele usa uma metáfora, ele usa uma imagem muito interessante de um objeto mecânico que está faltando uma peça. Está faltando uma peça na história dele e não está funcionando esse objeto por causa dessa peça. E qual é a peça, pessoal? A peça é um soldado. Ele contou toda a história do Sanches Massas, do Rafael Sanches Massas, e
não descobriu ainda porque o soldado poupou a vida Santis Massas. E aí ele é impulsionado por Roberto Bolanho, ele vai atrás do soldado, ele vai procurar saber mais sobre essa história e sobre o soldado. E aqui eu não vou dar spoiler, mas o Roberto Bolanho é uma chave na trama, e ele vai buscar esse soldado e saber se foi ele mesmo ou outra pessoa que salvou a vida do Santis Massas. É um livro muito interessante, tem essa questão do porquê que o soldado republicano salva a vida de um falangista importante, de um falangista que, de uma certa maneira, causou todo esse derramamento de sangue na Espanha, um dos principais culpados por essa guerra. E o jeito dele contar a terceira parte é muito interessante, o jeito dele apresentar o Bolanho é muito interessante. Realmente eu fiquei de boca aberta na terceira parte do livro, e eles têm discussões interessantes, Bolanho e o Santis Mas e o Javier Cercas, durante a terceira parte, que é a questão do autor, a questão da literatura, a questão de quem são heróis para eles, enfim. O livro é muito interessante por causa disso também, porque ele conta a história dos heróis e dos vilões da história, mas ao mesmo tempo ele mostra que, como todo mundo sabe, nem todo herói é herói 100%, nem todo vilão é vilão 100%. Pode parecer lugares comuns, mas o jeito dele contar é muito interessante. É uma história entre o bem e o mal, no final das contas. Mas é uma história que chamou muita atenção de vários leitores. Na Espanha, o pessoal confundiu um pouco as coisas e achou que ele estava relativizando a guerra, mas fica claro que o narrador, a personagem Javier Cercas, tem um lado na história, dá para você ler em cada linha, desde o começo, fica mais claro no final para quem que o Javier Cercas torceu, para quem que o Javier Cercas acaba transformando em herói. É um livro muito interessante, não deixem de ler. Tem a versão em português. E é um livro para... É um dos meus livros imprescindíveis. Caiu na minha conta dos imprescindíveis. É o primeiro livro que eu li esse ano. O primeiro romance que eu li esse ano, melhor dizendo. E já é muito impactante. E é isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Obrigado mais uma vez pela paciência. Obrigado pelos comentários e obrigado pelas visualizações. E espero que vocês gostem desse vídeo. E se tudo der certo, semana que vem tem mais. Até mais, pessoal.